Graça e paz, querido, da parte do nosso Deus. Nós queremos desde já agradecer a tua presença nesse dia, acompanhando a nossa transmissão dessa escola bíblica dominical. Hoje nós vamos estar falando na nossa lição de número 10, Heróis Anônimos, um texto lá referente a Atos capítulo 9, versículo 10 ao 17. Então hoje nós vamos estar falando de um momento em que a igreja primitiva começou a expandir, e a expandir de uma forma exponencial, porque existiam pessoas comprometidas com a pregação do Evangelho. Nunca foi tão importante e necessário nos dias de agora que nós tenhamos essa visão como Igreja do Senhor no século 21. Que nós tenhamos pessoas comprometidas, que de fato estejam se importando com as almas, e que não se importa em terem seus livros escritos no livro desse mundo, nos livros seculares, mas escritos seus nomes nos livros que estão lá no céu. Então nós vamos estar orando nesse momento, curva a tua cabeça, e vamos pedir a graça do nosso Deus para nos conduzir, para nos ensinar em nome de Jesus. Pai, muito obrigado. Nós te louvamos, te agradecemos nesse dia. Ser conosco mais uma vez, com perdão dos nossos pecados, queremos pedir, meu Pai, que o teu Espírito Santo venha nos iluminar. Pedimos, meu Pai, a tua graça, o teu poder, que tu venha, Pai, falar conosco de uma forma tremenda. E que nós venhamos, meu Pai amado, cada vez mais nos comprometer com essa verdade, com essa missão de pregar o Evangelho. Assim abençoa a tua igreja, o teu povo, cada um dos alunos. Toma nas tuas mãos o enfermo, toma nas tuas mãos, Pai, esse país e opera com a tua maravilha. Em nome de Jesus. Amém. Pois bem, vou fazer a leitura aqui em Atos capítulo 9, para que vocês entendam, o contexto desse estudo, falando sobre os heróis anônimos. Diz assim, Atos capítulo 9, versículo 10, vou ler até o de número 13, versículo 13 apenas. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão a Ananias, ao que respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te e vai à rua que se chama à direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e pôr-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muito tempo ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Então, esse é o nosso contexto. Lá no capítulo 9, nós já estudamos nas lições anteriores, que a igreja ela cresceu, ela começou um momento muito especial, um marco, na transição entre o judaísmo e o cristianismo. Nós tivemos os primeiros homens que foram chamados ao ministério, tanto o clero quanto os leigos, a instituição dos diáconos, e entre eles estava Estevão, o que foi um dos primeiros mártires da Igreja do Senhor. Ali no capítulo 8 nós estudamos que foi Paulo, o Saulo de Tarso, que foi um daqueles que concorreram para a autorização da morte de Estevão. E agora nós temos uma situação muito especial. Deus encontra-se com Paulo ali na estrada de Damasco. Interessante é que Ananias, esse personagem do qual nós vamos estar falando um pouquinho hoje, ele se encontrava em Damasco. E Paulo se dirigia para esta cidade para prender os cristãos, para encarcerá-los e possivelmente matá-los. A cidade de Damasco ficava a mais ou menos a 25 quilômetros de Jerusalém, para onde a maioria dos cristãos correram quando houve a perseguição ali no capítulo 8. E Paulo estava indo para lá para cumprir com a sua missão. E no meio do caminho, o capítulo 9 vai dizer que ele encontra-se com uma luz muito forte. Jesus Cristo apresenta-se a ele e ele cai em terra, cego. E agora não pode ver e está orando.
A Bíblia diz que ele estava orando. Agora ele crê no Senhor Jesus Cristo. Agora a missão da igreja: integrar um homem que até então era o maior perseguidor da igreja dentro da própria igreja. Integrar esse homem dentro da igreja de Jesus Cristo. E esta missão é dada a um homem chamado Ananias. Então nós observamos que nesse contexto eu e você também estamos inseridos. Quantas pessoas que talvez Deus está requerendo de mim, de você, que o integramos dentro da igreja? Paulo estava numa situação em que precisava de socorro. E Deus então levanta este homem para poder fazer com que Paulo chegasse até a igreja. Interessante também é que no texto que nós lemos, ele chega até questionar a Deus, num bom sentido. Senhor, este homem que mata, que fere a tua igreja, esse mesmo que está vindo para Damasco para poder acabar com as nossas vidas, esse mesmo, Senhor. Deus responde para ele. Deus fala que para ele era um vaso escolhido. Paulo era um vaso escolhido. Eu gostaria de destacar com você a seguinte situação. Primeiro que nós estamos todos os dias diante de situações como essa. Mas o que nos diferencia em relação aos cristãos, discípulos da igreja primitiva, está no modo ou na sensibilidade que nós temos à voz do Espírito Santo. Nós ouvimos muito dizer, poxa, fulano é muito ruim, esse não morre. Misericórdia, né, querido? Que todos tenham a salvação. Jesus Cristo foi na cruz por todos, inclusive por aqueles que é muito ruim. Dimas, o ladrão da cruz, estava lá e foi objeto desse grande privilégio. Mas ouvimos muitas pessoas dizerem, fulano é ruim, não morre. Beltrano, poxa vida, gente fina pra caramba, partiu. Então, Deus está requerendo que nós tomamos uma atitude com esses que têm esse tipo de comportamento, de atitude que podem mudar em Cristo Jesus. E somos nós, os Ananias dos dias de hoje, que podemos fazer isso. Mas o que nos diferencia, conforme eu já falei, é a maneira como nós reagimos, como nós somos sensíveis à voz de Deus que todo momento está dizendo, ide, vai, prega o Evangelho a toda criatura, a toda criatura. Olha só o que diz Atos, capítulo 2, a partir do versículo 42 até o 47. Vou fazer uma leitura um pouco mais resumida para você entender. Ananias, ele era parte dessa igreja. Mas veja qual era o perfil dessa igreja. Diz assim, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Versículo 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhe o Senhor dia a dia os que lhe ia sendo salvo. Podemos aqui separar 3 situações importantes dentro da igreja. A mesma igreja primitiva, há uma necessidade dentro da igreja do século XXI, da igreja brasileira, a nossa igreja que somos
eu e você. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. O respeito, a consideração às autoridades eclesiásticas estava no alicerce dessa igreja abençoada. Por sua vez, esses líderes continham uma mensagem trazida do trono da graça do nosso Deus para que o povo ouvisse e escutasse para serem libertos, serem salvos e que tivessem vida e vida com abundância. Segundo, em função disso, vai dizer que em cada alma havia um temor. E por existir o temor, o princípio da sabedoria, Deus operava milagres, operava prodígios. Deus fazia coisas impossíveis para os homens acontecerem. Terceiro, diz que diariamente eles perseveravam unânime. Não existia divisões, porque o princípio daquela igreja estava na doutrina dos apóstolos, na palavra viva que era transmitida pelos apóstolos, na liderança da igreja. E hoje o que nós temos de maior dificuldade no seio da igreja, não sejamos hipócritas nesse sentido, é que nós temos liderança dentro da igreja, pastores, presbíteros, obreiros, cada um na sua função e com a sua responsabilidade. No entanto, nós temos muitas pessoas, muitas mesmo, sendo pastor de si mesmo, que não dão o devido ouvido ou a importância à orientação da sua liderança. Eu gosto muito de uma frase que diz assim: só tem autoridade aqueles que estão debaixo de uma. A igreja primitiva, aqui no versículo 43, diz que por existir o temor dentro da sua alma, Deus operava o prodígio. E se nós não tememos a Deus, a qual está representado na pessoa do seu anjo na igreja, da liderança constituída dentro da igreja, dificilmente nós vamos ver esse versículo 43 se cumprir na igreja do século 21. E por consequência, nós não vamos ver irmãos, ou se diz cristão, diariamente perseverando unanimemente pela causa de Cristo. Vai existir divisões porque eu sou de A, eu sou de B, eu sou de C, eu não gosto de A, não gosto de B, não gosto de C. É os problemas que tinha na igreja primitiva, no caso da igreja de Coríntio. 1 Coríntios vai retratar essa divisão dentro da igreja, em função das pessoas não serem unânimes no tratamento da liderança. Existiu uma dificuldade, uma competição provocada pelos irmãos entre Paulo, Apolo e demais outros líderes daquela igreja. E quando nós assistimos isso na igreja atual, nós podemos entender o caos que nós podemos estar vivendo, que não é em função de um Deus que está dormindo no céu, mas é em função da natureza pela qual eu me comporto como cristão, muito longe do padrão da igreja primitiva. Capítulo 2, que nós estamos vendo. Voltando agora aqui na nossa história do Ananias, observamos o escritor. Ele diz assim: a reação nas redondezas de Jerusalém, após a morte de Estevão, foi como atirar água para apagar óleo em chamas. Em vez de extingui-los, espalhou-se por toda parte. Havia poucos lugares onde os cristãos podiam se esconder.
uma cidade se tornou refúgio para os judeus cristãos foi Damasco, 25 quilômetros ao norte de Jerusalém. Antes mesmo de chegar em Damasco, a reputação de Saulo já era conhecida naquela cidade. Os judeus cristãos viviam atemorizados. A igreja primitiva era constituída por um grupo relativamente pequeno e cada cristão havia perdido pelo menos um entre familiar ou amigo devido à perseguição. Temporariamente cego pela experiência, seus companheiros de viagem, não os companheiros de Paulo, conduziram-no pela mão para a cidade. 3 dias depois, o Senhor teve uma conversa particular com um cristão local chamado Ananias. Sua reação foi tão humana que é fácil identificarmos com ele. Pouco sabemos de Ananias. Ele era um judeu cristão. Saulo não teria autoridade sobre um não-judeu. Se Ananias fosse gentil, não existiria toda essa tensão nessa história. Mas é evidente que ele era um bom cristão, pois reconheceu logo a voz do seu mestre quando falou-lhe numa visão. Seu relacionamento com o Senhor era bom, porque respondeu sem temor quando ouviu o seu nome: Eis-me aqui, Senhor. Então observamos essa sensibilidade de um cristão que está enquadrado dentro do perfil de uma igreja que persevera na doutrina dos apóstolos, que observa a palavra de Deus, que tem temor no seu coração e vive uma vida de cumplicidade com o Evangelho, perseverando nele todos os dias. Era esse o perfil de Ananias. Por isso ele responde: Eis-me aqui, Senhor, estou pronto. E a missão era uma missão muito especial para Deus, para a igreja, muito importante para que o Evangelho, para que o cristianismo tomasse um novo rumo em direção ao mundo. Nós sabemos que foi através do apóstolo Paulo, um homem que escreveu 13 das 27 cartas dos 27 livros do Novo Testamento. Foi através dele que o Evangelho chegou até a Europa. Foi através dele que o Evangelho se expandiu parte da Ásia. Então a gente vê como que Deus usou aquele homem. Mas para isso acontecer, precisou ele usar alguém na igreja. É justamente isso que Deus está esperando de nós. Que nós nos permitamos, que sejamos usados por Ele nos maiores dos desafios dessa vida, para que pelas portas que se adentram no tempo possam existir pessoas que venham somar o Evangelho, para que possa somar ao trabalho, ao ministério pastoral, de forma que expanda na nossa comunidade, a começar aqui pelo nosso bairro, pelo nosso município. E às vezes eu e você estamos impedindo dessas pessoas se aproximarem, porque está nos faltando, primeiro, compreender a palavra de Deus, especialmente quando transmitida, quando ela ministrada através dos líderes da igreja, quando nos falta o temor na alma, no nosso coração, o princípio da sabedoria, e por essa razão nos torna pessoas completamente distantes, ao invés de unânime dentro da igreja. Ananias se permite ser usado por Deus, e Deus o usa, apesar da sua reação humana. Todos nós vamos ter medo. O medo nos põe limite, e graças a Deus por isso. Ele é a linha em que vai dividir o certo e o errado. O medo é a linha que vai fazer com que saibamos o que é santo, o que é profano. Porque dentro de nós vai pairar um sentimento, um aviso, um alerta, um sinal vermelho de que é hora de parar e refletir. Mas quando o medo nos toma conta, quando ele nos domina, não nos permite que nós sejamos vitoriosos. Porque o contrário disso vai ser a fraqueza, vai ser a negligência, vai ser o descuido, vai ser
o pessimismo, tudo aquilo que não nos ajuda a avançar, seja no campo tanto espiritual quanto também no campo material. Então observamos que Ananias é esse servo bom, entre tantos outros que existia na igreja primitiva, que Deus está procurando dentro de cada um de nós, essa pessoa que é ousada e que possui intrepidez para poder levar o evangelho a toda criatura, independente de quantos salvos existirem. E por isso que nós concluímos aqui, diz assim: é confortável concluir que, se escolhermos seguir a Cristo, todas as dificuldades farão parte do passado. Encoraja-nos saber que há outros crentes, além de nós, que têm tido problemas com a revelação do plano de Deus para suas vidas. A atitude final desse singelo cristão foi de obediência. Ananias foi à casa de Judas, provavelmente ainda cheio de temor, mas sem se queixar. Ele ficou surpreso ao ver uma humildade cristã, em vez do orgulhoso e agressivo perseguidor religioso. A obediência. Falamos já em outras ocasiões que a adoração verdadeira começa com a obediência. Adão e Eva deixaram de adorar a Deus quando quebraram o princípio da obediência. Nós estamos quebrando a verdadeira adoração quando nós deixamos de obedecer. Possuímos livre-arbítrio, mas seja feita a vontade do Pai. Todavia, seja feita a vontade do Pai. Jesus Cristo passou por esse momento também temeroso, mas todavia, seja feita a vontade do Pai. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Estaremos na segunda-feira, às 19h30, no Google Meet. Eu te espero por lá. Eu gostaria de estar ainda te ouvindo, eu gostaria de ainda estar aprendendo com você a respeito das suas experiências, de como viver o evangelho genuíno, um evangelho que realmente leva as pessoas a um conserto, a uma vida de transformação. Oremos. Pai, obrigado, nós te louvamos por tudo. Santo é o teu nome, por isso nós somos gratos. Entregamos nas tuas mãos, mais uma vez, a vida de cada um dos teus servos. Continua contemplando as suas necessidades e que tenhamos, meu Pai amado, intrepidez e ousadia para pregar esta palavra. Continua abençoando esse país, essa nação. Abençoando a tua igreja, o teu povo. Nós te glorificamos e somos gratos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.